Bom dia, minha diretoria. Bom, polêmica da semana, já começando aqui. Primeiro, se inscreve aí no canal, deixa aquele likezinho. Eu tô virando youtuber, eu tenho que ficar pedindo isso, porque realmente, quando eu peço, o pessoal se inscreve. Quando eu esqueço de pedir, o pessoal não dá essa moral. Então, por favor, comente, dá like, se inscreve, enfim. Essas coisas, mas não vou pintar o cabelo, prometo. Sobre Brasil e Itália, que vocês viram nesse domingo, eu não assisti no domingo, mas eu tinha assistido o compacto, desculpa, eu tinha assistido o VT do jogo completo há mais ou menos uma semana em outro lugar, enfim, YouTube, Globoplay e tal. Eu já tinha visto esse jogo recentemente e tinha tido as minhas impressões, que eu vejo as pessoas passarem a ter essa discussão desde o jogo transmitido na Globo no domingo. As coisas que eu queria desmistificar aqui. Primeiro, em relação ao Raí, muita gente mandou para mim e falou, mas por que o Raí não jogava no lugar do Mazinho? Porque o Raí era um jogador que tinha uma característica que não se encaixava no time do Parreira. O Raí, naquele momento, era sim o melhor jogador do Brasil, né? No Brasil. O Raí era... Eu tinha acabado de sair para o Paris Saint-Germain fazia um ano, e o Raí era a grande estrela do futebol brasileiro. O São Paulo tinha acabado de ser bicampeão do mundo, da Libertadores e tal. E o Raí era titular daquela seleção, ele era o 10 da seleção. Inclusive ele começa a Copa do Mundo como titular. Só que o Mazinho e o Zinho faziam uma função muito parecida. Era como o Renato Augusto e o Paulinho e o Casemiro. Era mais ou menos o que o Tite tinha ali. Ele tinha um equilíbrio entre os dois lados fazendo algo semelhante, né? Embora o Zinho fosse um jogador um pouco mais ofensivo e tal. O Raí é um jogador de centro, é um jogador que marcava muito menos, era um jogador que entrava na área para finalizar, é um jogador totalmente diferente do Zinho, do Mazinho. Ele não queria, o Parreira não queria alguém que entrasse na área. Ele queria que o Romário fizesse os gols, que o Romário estivesse na área, o Bebeto em volta do Romário, o Zinho e o Mazinho preparando o jogo com o Dunga sendo o primeiro distribuidor da partida, e com o Mauro Silva voltando, ele liberava os laterais do Brasil para eventualmente fazer uma jogada e um cruzamento. Então o Brasil ele se limitava muito a isso, era bola em cima do Romário, etc. As discussões em cima desse jogo são muito interessantes. Primeiro, mas o Brasil não jogava mal como vocês falavam. Não, o Brasil não jogava mal. Mas pro parâmetro, e aí você vai entender porque que eu sou saudosista e muitos da minha geração são. Pro parâmetro década de 90, São Paulo de 93, Palmeiras já daquele momento, Flamengo de 87, Flamengo de 92, enfim. Para aquele parâmetro técnico de futebol, o Brasil não jogava um futebol bonito. Por quê? Porque nós vínhamos de clubes que jogavam espetacularmente. E alguns daqueles jogadores, a maioria deles, estavam nesses clubes. Então a gente esperava algo semelhante ou até melhor, porque eles estavam juntando aqueles jogadores. O Parreira, na minha opinião, nunca foi um grande treinador. Para mim, o Parreira é um cara que sabe muito de futebol, mas não consegue passar para o elenco. Por isso que ele tem 70 demissões e 3 trabalhos que funcionaram. 2 desses trabalhos que funcionaram foram pós-Luxemburgo. Então provavelmente ele pegou o trabalho do Vanderlei e conseguiu fazer com que isso fluísse ainda mais na melhor fase do Vanderlei Luxemburgo. Esse time da seleção brasileira especificamente eu considero mais um trabalho contestável do Parreira. Você vai falar assim, pô, mas o cara ganhou a Copa do Mundo. Sim, mas ele ganhou a Copa do Mundo especialmente através de uma convocação que ele não queria fazer, que era o Romário. Hoje ele diz, da entrevista, fala assim, não, mas a gente ia chamar na hora certa. Desculpa, a hora certa era o momento que o Romário era o melhor jogador do planeta com sobras. E ele não chamava porque ele tinha tido algum problema de indisciplina com o Romário, e ele tomava porrada atrás de porrada na eliminatória, o Brasil jogava merda nenhuma, o Brasil inteiro pedindo Tele Santana, Palinha, Cafu, pedindo uma série de jogadores do São Paulo, que tinha acabado de ser campeão do mundo na seleção brasileira, e o Parreira levando o time dele e tal, até que chega o jogo contra o Uruguai, em 93, onde, se eu não me engano, é o Miller que se machuca, ele tem que chamar o Romário, porque se ele não chama, ele é quase que massacrado popularmente, e aí o Romário resolve o jogo e leva o Brasil para a Copa do Mundo. E dali para frente ele não tem como tirar o Romário do time, acho até que não tiraria, mas não venha me dizer hoje o Parreira que não, porque o Romário viria. Não viria o Romário. Se a seleção brasileira jogasse bem sem o Romário não seria convocado. Porque o Parreira não queria o Romário ali. E o povo queria, e aí o Romário chega lá e resolve. Como a seleção brasileira jogava? Ela se fechava muito bem. O Dunga era o articulador das jogadas, ou seja, todas as bolas que o Brasil retomava, ela dava no Dunga. O Dunga distribuía. Aí tinha uma discrepância, que era o Raí não fazia o papel de meia-direita bem pra caralho. O Raí era um meia-meia, o Raí era um ponta de lança, era um cara que no máximo ele fazia um pivô e virava de frente pro gol. Por isso que no São Paulo ele era um dos principais artilheiros, quando não era o artilheiro do time. Mesmo não sendo um camisa 9, porque essa era a função do Raí. E não tem essa função na seleção de 94. Tem a função do Zinho, que era um ponta esquerda no Flamengo, virou um meia no Palmeiras, e ali na seleção brasileira ele vira uma coisa entre volante e meia. Ele é um cara que do lado esquerdo faz toda a articulação, prende a bola pra caralho, até dá tempo de chegar ao time, etc, etc. Mas o Zinho, em momento algum, ele pode usar a técnica dele de forma brilhante, porque o time do Parreira é extremamente tático.
né? Então é o Mazinho, entra o Mazinho no lugar do Raí, Mazinho do lado, um Zinho do outro, um Dunga entre eles um pouco mais recuado, o Mauro Silva quase de terceiro zagueiro, o Mauro Silva dificilmente cruza a linha do meio de campo. E uma seleção brasileira que tem no Romário, o Bebeto andando em volta dele, ou você busca o Bebeto para ele preparar para o Romário, ou você busca diretamente o Romário, como aconteceu algumas vezes que o Dunga acertou o lançamento. Essa era a seleção de 94. Ela não jogava mal. É que comparado ao futebol de hoje, a intensidade do futebol de hoje, você fica achando aquilo meio lento. E de fato era mais lento, era muito mais lento. Em compensação era muito mais técnico. Então você podia ter um jogador como o Romário e falar assim, ó, eu não vou me preocupar em treinar jogadas ofensivas especificamente. Eu vou fechar meu time, eu vou montar a defesa, que era o que 90% dos times do mundo faziam, e ofensivamente os jogadores individualmente resolvem. Hoje não, hoje você tem treinos coletivos ofensivos e defensivos. Então o time tem tudo ensaiado, por isso que vocês já não vê mais tanto um jogador fazer diferença pra caralho. Né? Tirando o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são históricos, você não tem nos outros times um cara que você vai, esse cara aqui se você tirar... Não, o time joga da mesma maneira. Ele perde uma característica, mas joga da mesma maneira. Naquela época o jogo era, defensivamente tá tudo certo, e lá na frente é bola no Romário. Né? E no Bebeto também, que era um puta craque. Então, esses conceitos da seleção, esse jogo da seleção, ele explica para as pessoas. Primeiro, por que do saudosismo? Porque aquilo que hoje vocês consideram bom, na nossa época, a gente considerava altamente contestável, então você imagine o nível técnico que se jogava. Segundo, por que do Raí não estar no time, ou ter saído do time, né? E terceiro, a importância do Romário. Eu falo, mas o Romário não decidiu a final. Porra, não decidiu a final, mas decidiu na primeira fase, decidiu a semi, decidiu as quartas. Pô, o Romário deu a Copa pro Brasil? Não é exatamente isso, mas eu diria que das Copas, das últimas Copas, pelo menos das Copas que eu vi, o Romário foi o cara que mais deu uma Copa pro Brasil do que todos os outros. Por quê? Porque era um time onde o Romário resolvia. Não era um time como, por exemplo, de 2002. O Ronaldo, fez 7, 8 gols, mas o Rivaldo jogava pra caralho, o Ronaldinho jogava pra caralho, vários jogadores se destacaram. O Brasil, fez muito gol. Esse time do Brasil não fazia muito gol e o Romário é o cara, inclusive, que leva o Brasil à Copa. Então o diferencial em cima do Romário tá todo em cima de um contexto, não só da partida final ou das partidas da Copa do Mundo, enfim. Mas o Romário, sem dúvida nenhuma, era o principal jogador do Brasil. E por fim, a constatação das pessoas, que eu acho muito legal, que ontem, sem um olhar apaixonado, vendo um jogo que você já sabe o resultado e tal, olhar e falar, pera, mas o Dunga jogava pra caralho. Se você não sabia disso, você é mais um envenenado pela imprensa, que quando ela tem uma birra pessoal com alguém, ela não consegue separar isso. Então assim, o Dunga, para você que não sabe, ele tem um problema com a imprensa em 1990. O Brasil ele é eliminado, o Dunga era um jogador mais brutucuzão, tal, não sei o quê. E aí o lance do Maradona pro Canidia é próximo ao Dunga. E aí o Dunga leva a culpa do erro, como o Fernandinho fez um gol contra agora esse ano, como, enfim, uma bola na Alemanha, o primeiro gol nas costas do Marcelo. Você pode achar um jogador para buscar o erro, a meia do Roberto Carlos, etc. E aí eles fazem o quê? A imprensa trata aquilo como a era Dunga. Então vai na bunda do Dunga não só um time que perdeu para a Argentina, que é muito mais doído, como um time que perdeu para a Argentina e jogou uma Copa do Mundo onde, em tese, pelo menos na versão midiática da época, o time foi mal na Copa porque queria discutir dinheiro com a CBF e não necessariamente focar na vitória. Então ficou muito pesado em cima do Dunga esse rótulo, essa coisa toda. Em 94, o Dunga é um dos melhores jogadores, se não depois do Romário, o melhor jogador, depois do Romário, fatalmente o melhor jogador do time e um dos 3 melhores jogadores da Copa do Mundo. E não se dá ao Dunga o devido valor e muito menos o pedido de desculpas. Então o Dunga tem essa relação que ele tem até hoje com a imprensa, pode ter absoluta certeza do que eu estou dizendo, muito em cima da mágoa do que ele viu, do que ele passou. Então ele não consegue olhar para a imprensa e falar, pô, esses caras são... Não, esses caras não são meus amigos. Esses caras não estão aqui para dizer a verdade, esses caras estão aqui para escolher. Porque ele foi muito agredido, injustamente, e colocado um rótulo muito pesado que ele carregou durante a vida inteira por causa disso. Então esse não valor dado ao Dunga em 94, muito por não querer voltar atrás de algo que a imprensa fez massivamente em 1990. Por isso que até hoje eu sempre digo o seguinte, o Dunga pode ser grosseiro e exagerado no tom com que ele trata a imprensa. Mas motivo ele tem. E ontem vocês descobriram qual é o motivo. Um cara desse tem que ser muito mais reverenciado no Brasil do que ele é, né?